Vamos conversar a partir de agora com Eider Mendes, do IBGE, falando sobre os resultados do censo 2022, que aos poucos estão sendo divulgados aí, né, em várias ocasiões. Boa tarde, Eider Mendes, satisfação mais uma vez recebê-lo ao vivo aqui no jornal. Boa tarde, Fábio, boa tarde, Galego, e ouvintes da Verdes Campos Sat. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo esses resultados do censo. Na realidade, o censo demográfico, a gente vem trazendo resultados desde meados de 2023, né? Ele foi feito em 2022 e aos poucos o IBGE está conseguindo tabular os dados, checar realmente. É muita coisa, né? É muita informação, falta muita coisa por divulgar ainda, mas a gente está conseguindo trazer devagarinho. Por não. Na semana passada, recentemente, o IBGE divulgou que o Piauí possui quase 200 mil casas de taipa. Aquela casa sem reboco, né? Que quem mora em vários cantos do Piauí, não só do Piauí, do Maranhão, do Ceará, sabe muito bem do que eu estou falando. Como é que o IBGE chegou a esse levantamento? Esse número ele tem crescido ao longo dos anos? Na realidade, a gente percebe que tem até diminuído, tá? Essas informações. O que a gente percebe também que tem que melhorar a qualidade do material que é feito às casas no Piauí e no Brasil como um todo. Tem sido feito várias políticas públicas de auxílio à população para que essas casas sejam feitas de alvenaria, de tijolo mesmo, né? E então, infelizmente, ainda nem todos os domicílios, mesmo sendo até de alvenaria, eles não têm conseguido ser revestidos, que foi o que a gente divulgou, né? Revestidos com emassado, pintado, reboco, né? rebocado. Né? Isso. Então, nem todos tem sido possível ainda ter esse grau de melhoria. Mas a melhoria já é bastante quando você vê que a maior parte dos domicílios hoje no Piauí, no Brasil, são de alvenaria. O IBGE divulgou uns dados com relação a essa questão do revestimento, foi de que cerca de 200 mil domicílios no Piauí ainda não tem revestimento em suas paredes externas, o que mostra, na realidade, uma certa fragilidade em termos, por exemplo, de ter uma chuva e haver uma infiltração. Na realidade, não está bem garantido em termos desse tipo de coisa. Para ser mais exato, são 198.845 domicílios. 18,5% dos domicílios do Piauí não tem revestimento em suas paredes externas, sendo 177 mil de alvenaria sem revestimento e 21.657 domicílios sendo de taipa, ou seja, aquele material mais precário, barro com aquela tábua, aquela hoje babaçu, se não estou enganado, carnaúba, né? Carnaúba, sim. E geralmente ali é mais precário ainda, porque até numa chuva mais forte, como o material ele é muito vulnerável, ele pode até se derreter ou com o vento acabar ceder, né? E a população fica ainda vulnerável. No Piauí são 21.600 domicílios, que dá 2% dos domicílios do estado, mas já foi bem maior no passado. Agora, eu tenho um recado aqui, eu tenho aqui um detalhe, o município de Riacho Frio, por exemplo, ele apresentou 57% de suas casas sem revestimento. É a maior taxa do estado do Piauí, a quarta maior do país. O senhor falou que esse número ele não tem crescido, mas tem diminuído. Mas mesmo assim, no tocante a esse quesito, né, casa de taipa, o Piauí ainda tem. Riacho Frio não é de taipa. Riacho Frio, na realidade, 57,89% é de alvenaria sem revestimento. Sem revestimento. É quase 60%, ou seja, cada 6 casas de 10, 6 não tem revestimento nas suas paredes, mas são de alvenaria, ou seja, pelo menos já é um material bem melhor. Não é de taipa aqui não. Agora, sem esse revestimento, o Piauí tem, como é que se coloca a nível nacional? Em termos nacionais, o Piauí está entre os maiores indicadores também, por exemplo, de alvenaria sem revestimento, nós temos a segunda maior proporção, 16,5%. A nível nacional. A nível nacional. E taipa sem revestimento é a quarta maior proporção do Brasil. Ou seja, são indicadores meio ruins ainda para o Piauí. Eider Mendes, uma preocupação minha é sobre a população. O povo tem colaborado com as pesquisas do IBGE ou vocês têm encontrado dificuldades ainda? Olha, Galego, no geral a gente tem encontrado um grande apoio da população. São poucas as pessoas que realmente não entendem ou não compreendem, às vezes até desconhecem mesmo o trabalho do IBGE, o que é o IBGE, né? Mas a maioria da população recebe o IBGE, a recusa, por exemplo, no censo foi mínima,
né? Inclusive, as mesmas pessoas que recusam no censo a dar essas informações, ou seja, não nos recebe, ou eventualmente até a gente não encontra em casa, mesmo mentindo várias vezes a encontrar a pessoa no domicílio, o IBGE não há um prejuízo para a pesquisa, porque o IBGE ele faz uma imputação dos dados com base, por exemplo, no perfil dos moradores daquela região. Ou seja, se encontrei um domicílio fechado, a média de moradores daquela região, o IBGE imputa para aqueles domicílios que se encontravam fechados ou que houve recusa, não havendo prejuízo nenhum, por exemplo, para as prefeituras com relação à contagem de seus munícipes. Eu falo porque às vezes o cara chega numa casa para fazer uma pesquisa e não passa de um bandido. Então a população já está generalizando, achando, não, isso aí pode não ser do IBGE, pode ser... A identificação é importante na hora dessa. Sim, a identificação é importante. E principalmente no censo, os nossos recenseadores, eles trajavam um boné com o nome IBGE, um colete também com o nome IBGE. Na frente do colete, por exemplo, tinha uma foto do crachá com ele, tinha um QR Code também. Você podia apontar o seu celular, a pessoa que estava na residência apontava a câmera do seu celular para o QR Code e aparecia a foto dele, identificando o nome dele, a matrícula. Você pode ligar para o sistema do IBGE Audível também, com documentação da pessoa que se informa como técnico, e o IBGE atende e informa que aquela pessoa é recenseadora. Tem um site também que é o respondendo.ibge, que você pode acessar com a matrícula da pessoa que ele mostra lá e ver se ela realmente é um recenseador do IBGE. Há várias formas de identificar e se assegurar de que realmente aquela pessoa que está visitando o domicílio é um servidor efetivo do IBGE. Então não para nenhuma desconfiança. Olha, no geral, realmente as pessoas têm, talvez inicialmente, como eu estou lhe dizendo, as pessoas podem ter essas formas de verificar, né? E é uma questão de segurança, que a gente sabe, infelizmente, que hoje em dia muitas pessoas se passam por contador da Equatorial, por contador da GESPIS, Água de Teresina, mas as pessoas têm, como eu estou lhe dizendo, como se assegurar de que aquela pessoa, por exemplo, uma pessoa querendo ir fazer a visita no domicílio, ela entra em contato com a pessoa e diz, olha, eu quero marcar amanhã. Aí a pessoa, me dê sua matrícula, me dê seu nome completo, para eu verificar bem aqui no site do IBGE. Aí, mesmo de receber o técnico, ela vê, lá tem a foto no site, você vê a foto também. Aí quando essa pessoa chegar lá, você vê e identifica ela presencialmente, batendo com a foto do servidor do IBGE. Muito bem, voltando aos dados do censo 2022 do IBGE, a gente falava do Piauí, só para passar a informação para o Maranhão, porque tem muita gente agora ouvindo a gente no estado do Maranhão. Temos informações aqui no cenário nacional, município, domicílios de alvenaria sem revestimento, né? Além do destaque do Piauí, o Maranhão apresentou uma proporção superior a 17,21%. Só para citar esse número, quanto aos domicílios de taipa sem revestimento, a média nacional foi de 0,55. Os estados com os maiores indicadores foram, mais uma vez, o Maranhão, Roraima, Pará e o Piauí, já citados. Diante desses dados, de que forma que esse levantamento do censo do IBGE pode ajudar os municípios, não só do Piauí, do Maranhão, dos demais, para melhorar as condições desses domicílios? Fábio, é interessante, o IBGE, ele promove, né, ele traz esse retrato da situação real em campo, né, nas cidades. E o que é que isso ajuda, por exemplo, em termos de políticas públicas? Pode o governo municipal, estadual ou federal fazer uma política pública de melhorar a qualidade desses domicílios, né, com base em números, e dali estimar, por exemplo, um custo. Quanto é que eu vou ter que gastar para cobrir esses 170 mil domicílios de alvenaria, né, sem revestimento no Piauí? Esses 21 mil de taipa. Nesse de taipa não seria nem para revestir, aliás, para pintar, simplesmente para trocar o material, para fazer de alvenaria. Você já tem até um déficit habitacional de casas, vamos dizer assim, de materiais mais adequados, que você pode até fazer o investimento. Tem 21 mil casas lá no Piauí que eu vou ter que mudar para alvenaria, para dar uma melhor condição. Aí deve ser pode fazer uma política pública e, inclusive, dar o próprio revestimento embutido nesse projeto. Então, são dados reais, palpáveis, que fica à disposição das autoridades, dos governos, federal, municipal e estadual, para fazer suas políticas públicas mais adequadas à necessidade da população. Então, para que o ouvinte possa compreender melhor, esses dados podem ser usados através de projetos encabeçados por municípios e estados, por exemplo, para pedir recurso do Minha Casa Minha Vida? Sim, no caso, para melhorar a qualidade dos domicílios ou até para fazer o próprio domicílio novo. No caso desses domicílios de taipa, a necessidade de que a população tenha realmente um domicílio à altura de um material mais adequado,
né? Porque a taipa, na realidade, não é o material adequado para as pessoas viverem, até mesmo porque material de taipa, a gente sabe já historicamente que é um tipo de material onde abriga até os barbeiros, né? Que podem prejudicar a saúde da população. Só aí já seria um motivo suficiente para que as autoridades pensassem realmente trocar esse material para a alvenaria, dando realmente um financiamento, um subsídio à construção de novas casas. Nós temos aqui outro dado relevante do IBGE desse censo, que o Brasil tem hoje 13 milhões de pessoas vivendo em casas com 10 cômodos ou mais. É impressão ou as casas aumentaram os cômodos? Eu me recordo que antigamente, na minha infância e na infância de muitos, era uma casa que tinha lá, sei lá, 3 cômodos, no quarto ficava 4, 5 irmãos juntos. Parece que isso tem aumentado a quantidade de cômodos, é isso? A gente percebe pela pesquisa do IBGE, olhando os dados dos censos anteriores, né? Por exemplo, em 1970, casas com até 4 cômodos, né? Possivelmente só uma sala, uma cozinha, um banheiro e um quarto. Tá? Só um quarto? Um quarto. Se a gente fizer um pensamento compartilhado para todo mundo. Tá? Ou então até às vezes um banheiro externo, tipo Sentina, né? Lá no fundo, 2 quartos, uma cozinha e uma sala, que é o básico que geralmente as casas tinham. Então, até 4 cômodos, em 1970, o censo registrou praticamente 69%, 70%. 7 a cada 10 casas tinham até 4 cômodos. Casas de 5 cômodos ou mais só eram 30% dos domicílios. Já no censo 2022, 50 anos depois, meio século depois, as casas de 4 cômodos caíram de 70% para 18%. Então foi uma queda bem grande, né? E as de 5 cômodos ou mais saltou de 31% para 81%. Qual a explicação? Tem uma explicação para isso? A melhoria das condições de vida da população, né? Seja por as pessoas realmente estarem conseguindo hoje uma renda através do trabalho, né? Também através de programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, construindo casas maiores e melhores em termos, por exemplo, de materiais como alvenaria, né? E na realidade o que a gente tem é que houve uma melhoria da situação da população que está hoje tendo mais conforto, com casas maiores. Inclusive, nessa mesma pesquisa que a gente está mostrando aqui agora, a gente vê que diminuiu a média de pessoas por dormitório. A mesma pesquisa aponta isso, ou seja, as pessoas não estão mais amontoadas num só quarto, como você cada um num quarto. Hoje, se não é cada um pelo menos num quarto, tem pelo menos menos pessoas em quarto. Por exemplo, vamos ver aqui uma ideia de como era, por exemplo, no ano 2000, 22 anos atrás. Sim. Um morador só num quarto, num dormitório, era só 15% dos domicílios que tinham. Em 2022, 22 anos depois, saltou para 30%. Dobrou a quantidade de moradores dormindo num só quarto. É sinal de melhoria também. As pessoas estão tendo mais privacidade. Mais de 1 a 2 moradores num dormitório era 50% em 2000. Aumentou para 56%. Tá? Agora, mais de 2 a 3 moradores no dormitório era 25% em 2000, caiu para 11%, diminuiu pela metade. Então nós diminuímos pela metade a quantidade de pessoas, de 2 a 3 pessoas num só quarto. Mais de 3 moradores no quarto era 11% no ano 2000, caiu para 3%, caiu menos para 1/3 do número. Então isso significa também melhoria das condições de vida da população. Então as pessoas estão tendo um pouco mais de conforto. Isso é visto até em indicadores internacionais como realmente uma melhoria da qualidade de vida da população. Agora me diga uma coisa, você acredita como assessor de comunicação que o IBGE ainda é carente de mais pesquisadores ou não? Na realidade, nós estamos precisando de mais servidores. Acho que toda a parte pública federal, em algum tempo no passado, sofreu uma falta de novos concursos. Mas esse ano o governo federal realizou um grande concurso, que foi o CNU, Concurso Nacional Unificado, promovendo a entrada de novos servidores em vários órgãos federais. O IBGE mesmo vai receber só aqui no Piauí, vai receber 20 servidores, a nível nacional, se não me engano, são cerca de 700 servidores, mas nós ainda temos necessidade de mais servidores ainda, né? Porque as pesquisas não acabam, é muita coisa para a gente pesquisar, para trabalhar. A gente precisa de pessoal especializado na parte de entendimento dessa parte estatística, né? A gente ainda precisa muita gente.
O IBGE teve 5 mil servidores há uns 30, 40 anos atrás. Hoje nós temos, acho que cerca de 2.500, né? Reduzimos pela metade em termos de servidores efetivos, né? Hoje a maior parte dos nossos servidores são temporários, que são os APMs, os agentes de pesquisa e mapeamento, que são aqueles que vão na casa das pessoas, nos domicílios, que eles têm um contrato temporário que vai até 3 anos. Agora são 1h mais 24 minutos, 1h24, estamos conversando aqui ao vivo com o nosso coordenador de comunicação do IBGE no estado do Piauí, Eider Mendes, falando sobre os resultados divulgados recentemente do censo 2022. Ainda tem um dado aqui, divulgado pelo IBGE, a respeito de residências alugadas, ou pessoas que moram em imóveis alugados. No Piauí, só 1 em 10 imóveis residenciais é alugado. Qual é a leitura que a gente pode fazer disso, né, considerando os últimos anos a nível de Brasil e também de Piauí? Com relação aos imóveis alugados, o Piauí tem o menor percentual do Brasil, 11%. De casas alugadas, de imóveis alugados. Isso, de domicílios alugados, 11%. É o menor indicador do Brasil. A média do Brasil, para você ter uma ideia, é de 22%. Nós temos metade da média do Brasil. E no outro lado contrário, com relação aos imóveis, os domicílios próprios, nós temos 82,4% de domicílios próprios. É o maior indicador do Brasil. Ou seja, na prática, o piauiense prefere, na realidade, morar, residir naquilo que é dele, né? Ou seja, financeiramente, economicamente, talvez seja o mais viável de você evitar pagar aluguel, que é uma coisa que não, por uma coisa que não é sua, tá? Mas a pesquisa também do censo, ela demonstrou que nós temos municípios do Piauí que tem indicadores muito superiores à nossa média. Um deles, por exemplo, é o município de Picos, que tem 24%, praticamente 1 a cada 4 domicílios na cidade de Picos é alugado, né? É praticamente mais do dobro da média do Piauí. Floriano tem 20% de domicílios alugados e Teresina tem 16,4%. O que, na verdade, pode indicar que são municípios que, por exemplo, tem uma população, por exemplo, de estudantes, eventualmente, que vêm estudar e precisa alugar. Ou então, às vezes, pessoas que vêm trabalhar e não têm, talvez, uma perspectiva de trabalhar de longo prazo, também preferem alugar. Tudo dependendo da dinâmica econômica. E pode indicar também, eventualmente, esse quantitativo grande de imóveis alugados, uma dificuldade, talvez, da população de comprar ou adquirir, né, um imóvel próprio, talvez pelas condições de financiamento, taxas de juros mais altas, ou até mesmo não ter renda para adquirir. Né? Pô, não. Ainda falando de habitação, de imóveis, daqui a pouquinho a gente vai divulgar aqui no jornal uma nova lista de cidades do Piauí beneficiadas com o programa Minha Casa Minha Vida. É muito constante quando se divulga que mais municípios serão beneficiados, as pessoas querem saber logo como é que faz a inscrição. Então isso leva a crer que ainda tem muita gente sem essa casa própria que a gente tanto fala. Esse levantamento do IBGE identificou, por exemplo, a quantidade de piauienses ou de brasileiros que não tem uma casa, que é preciso que o governo possa, né, construir casas para essas pessoas? Nós identificamos quem realmente não tem casa no sentido de, por exemplo, quem mora de aluguel, né? A gente tem esse levantamento, bem como também a gente tem levantamento das pessoas que moram em imóveis cedidos ou emprestados, por exemplo. No Piauí, 6% dos domicílios são cedidos ou emprestados. 0,81% é cedido pelo empregador, 4,30% de domicílios são cedidos por alguém da família, um irmão, um pai que cede para um filho, um primo, alguma coisa assim. Sim. E 1% praticamente é cedido ou emprestado de alguma outra forma também. E o que denota, na realidade, um déficit habitacional, que as entidades governamentais, seja do município, da prefeitura, do estado, do governo federal, podem utilizar como indicador de déficit habitacional também. Não. A gente agradece aqui a sua presença no nosso jornal. Eu deixo aqui o espaço ainda, um minutinho ainda, para as suas considerações finais. É importante, Fábio, a gente trazer esses resultados para que a população tenha ideia realmente de qual é o retrato da sociedade brasileira, principalmente nessa questão bem ligada à sua realidade, que é o domicílio, né? Como é que está vivendo a população piauiense nesses domicílios sem revestimento, de taipa ainda, mesmo sendo só 2%, mas representa 20 mil domicílios piauienses de pessoas que não têm condição mínima de vida. Na verdade, é uma coisa que está diminuindo bastante, mas
tem que ser erradicado. A gente tem é um direito do cidadão, na realidade, viver num imóvel decente, né? E o IBGE contribui realmente com essas informações, trazendo esses dados para que os governos possam traçar essas políticas públicas cada vez mais assertivas e eficientes. TV Verdes Campos 7.